Olá, seja bem-vindo de novo ou pela primeira vez. Eu sou Luan e hoje esse é o primeiro vídeo mesmo desse canal e eu fiquei pensando sobre o que eu iria falar agora, né? Então eu resolvi falar de um assunto um pouquinho polêmico às vezes, né? E que eu achei que seria importante porque foi meio que o pontapé para eu entrar nessa jornada de uma expansão de consciência. Então eu fiz aqui um roteiro bem básico para poder tentar manter uma linha de raciocínio para falar sobre isso, porque tem muita coisa que dá para se expandir de uma maneira muito diversa e aí viagens afora, né? Ou melhor, viagens adentro. Então vamos lá, vamos falar sobre esse grande tema que é Deus. Obviamente eu tenho que dizer aqui que eu não sou o dono da verdade, então é só uma visão, né? O que eu tô trazendo mais ou menos os pensamentos, a linha de raciocínio que me levou a pensar do jeito que eu penso hoje, né, sobre esse tão famigerado assunto. Não sei nem se essa palavra seria a correta para se encaixar aqui, mas vamos deixar ela, porque ficou bonito. Então eu já deixei como primeiro tópico aqui que a gente precisa falar uma coisa muito importante, que é o modelo de Deus visto aqui no Ocidente. Obviamente não é o único, mas é um que tem uma grande influência, né, na maioria das pessoas. É muito importante a gente ter na nossa cabeça que o que acontece? Todos os povos têm a sua maneira de visualizar o divino, né? Porque o que leva um povo a criar uma maneira de ver o divino, né? Tem vários aspectos que influenciam nisso, né? Seja a geografia, toda uma cultura, o modelo que se vivia naquele momento, onde aquilo começou a gerar um certo poder, vamos assim dizer, né, uma certa construção, porque obviamente a gente tem que pensar que nada veio assim exatamente pronto. As coisas foram se construindo aos poucos, porque os povos observavam o que tinha ao seu redor, né, e as situações que eles passavam e tinham seus próprios raciocínios. Então o que acontece? Para o modelo judaico-cristão, é muito importante a gente ter na nossa cabeça que naquele local onde surgia, onde começou a surgir, era um local onde era desértico, né? Então a vida ela era mais árdua, né? Ela precisava, ela tinha um peso assim de sobrevivência, que é muito diferente de povos onde se via uma abundância, uma generosidade, vamos assim dizer, da própria natureza, né? Então, por exemplo, povos indígenas, eles têm uma visão diferente do divino porque se tem essa fartura ali, sabe? Você tem um rio, você tem uma fruta e tudo mais. Então você tem uma sensação de uma mãe dando algo a seus filhos. Essa visão judaico-cristã, ela vem de um local geograficamente difícil, né? Que o pessoal tava ali pelo deserto, então as coisas eram bem árduas de se ter. Então você tinha realmente ali o homem saindo para trabalhar, né? A mulher ficando em casa e tudo mais. E era um modelo de governo, porque isso influencia de uma certa forma. Governo, vamos assim dizer, entre aspas. E o modelo que tinha lá na época, né? Era o modelo imperialista, né? Onde você tinha um império, você tinha um rei. Então, assim, você tinha um rei, um exército, onde ele guerreava contra outro império, outra tribo, enfim. Então, isso influenciou muito a esse modelo, o modelo imperialista, né? Onde existe um deus, onde existe um cara que está sentado num trono, que tem um exército de anjos, que enfrenta um exército que é o oposto dele. Enfim, eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, mas é importante a gente ter essa consciência de que fatores que levam a isso, e é um modelo que está muito vigente na nossa sociedade, né, e pra cá no Ocidente, né? No Oriente tem uma pegada mais diferente,
Então, se a gente for pegar para analisar as filosofias dos locais, né, o modo como eles visualizavam o divino, né, tem uma diferença até que bem forte. Eu diria que era bem extrema, porque assim, pro Oriente não existia, não tem uma concepção de Deus dessa forma, e de um lado oposto, né, que seria um diabo, alguma coisa assim do tipo. Eles estão muito ligados mais a uma viagem interior, aos seus defeitos, os seus demônios internos, vamos assim dizer. Eu trouxe uma coisa que é a ideia do todo, né, que se fala muito no livro do Kybalion, que é esse livro aqui, ó, que eu já falei no último vídeo. Se você não viu o vídeo, eu vou deixar aqui na descrição, que é mais ou menos falando o intuito desse canal. Mas esse livro aqui, ele é uma filosofia egípcia e muitas outras. E aqui tem um capítulo que fala inteiramente sobre o todo, né, que seria essa concepção de Deus para eles, que seria algo que é incognoscível, que nós não conseguimos compreender, porque o que acontece? A nossa cabeça ela não tem a capacidade de compreender muito bem isso. Porque imagina, se eu te peço para imaginar um objeto, que ele seja retangular, quadrado, circular, que ele tenha triângulo, tudo ao mesmo tempo. A nossa cabeça ela dá um piripaque, assim. A nossa cabeça ela gosta muito de categorias. Então assim, a gente não consegue imaginar algo que está em todo o universo, em todos os seres, e eles são bem específicos quando falam em todos os seres, dos minerais até os seres mais elevados, está em tudo, sabe? Então a nossa cabeça não consegue imaginar muito isso. É muito importante a gente lembrar que a nossa cabeça ela tem essa questão da separatividade, sabe por quê? Porque se eu acredito no todo, né, em algo divino que está em todos os seres, eu não posso negar o outro, eu não posso negar o Deus de outra pessoa e falar que o meu é melhor, porque se o meu é melhor, existe um pior, separei. Então ele não é o todo, ele não é um ser absoluto. E o que isso vai acabar gerando, essa separatividade? Vai gerar competições para saber qual Deus é o melhor, qual é o verdadeiro, qual é o certo. E é isso que gera toda essa polêmica ao redor desse assunto. E aí quando a gente vai fazer um estudo comparativo, a gente precisa se atentar no seguinte: eu não tenho como pegar e achar que o Deus de um povo é o mesmo Deus que de um outro povo. Porque eu acredito que quando a gente vai fazer um estudo comparativo de religiões, de modos de ver o divino, né, a gente vê as virtudes, os aspectos desses deuses, né, desses seres, desses santos, que eles inspiram aquele povo a ter. Então, se eu tenho um Deus que é um guerreiro em uma cultura e um Deus que também é guerreiro em outra cultura, eles têm essa similaridade, mas não necessariamente eles são o mesmo Deus, porque senão você acaba gerando muito uma confusão. Então, assim, é muito importante que a gente consiga respeitar as visões de divindades, as visões de um plano metafísico, de acordo com a cultura de cada um, de acordo com tudo isso que se tem atrás. Bom, eu acho importante a gente tentar entender o que esses seres, eles ajudam a gente a subir, a evoluir, né, a expandir a nossa consciência, vamos assim dizer. Porque o que acontece? Se eu estou me sentindo muito abatido na minha vida, se eu estou me sentindo muito cabisbaixo e eu estou precisando ser um guerreiro, então eu olho para esse ser e eu não espero que ele faça as coisas para mim. Aquilo precisa me inspirar a ser um guerreiro como aquela divindade, como aquela história, como aquele mito se surgiu e que sugere que a gente tenha um comportamento, né? Então eu não vou esperar que ele faça as coisas por mim, mas ele vai me inspirar a trazer à tona todas essas virtudes, todas essas qualidades, para que eu consiga ultrapassar o que eu estou passando, entendeu? Então o que acontece? A nossa análise, o nosso meio de olhar as coisas, ela nos ajuda a compreender um pouco mais essa ideia. Mas esse próprio livro aqui, o Kybalion, ele diz, tem um certo ponto que não dá para passar. Porque o que acontece? E o Tao Te Ching, que é um livro chinês, né? Ele é um livro de uma filosofia antiga chinesa. Ele diz a mesma coisa,
Que assim, é como se você tentasse compreender um infinito numa mente finita. Em algum momento vai ter alguma coisa que não vai se encaixar. Vai ter uma hora que vai ter alguma coisa que vai ser meio contraditória e tudo mais. Então assim, o taoísmo fala muito sobre isso. Você quer conhecer a Deus, mas você não conhece nem a si próprio. Como você não conhece a si próprio, quer compreender todo esse universo, como foi criado todas essas ninhos de galáxia, tudo isso enorme. E, gente, a gente precisa pensar que não dá pra você, nem se a gente fizer uma conta matemática e tudo mais, não dá pra gente descobrir, navegar, mesmo se a gente já tivesse uma máquina super poderosa, que a gente fizesse viagens intergalácticas enormes, não tem como a gente descobrir toda essa vasticidade de universo com 100 anos de vida. Então como que a gente chegaria mais próximo do todo, né? Eu acredito sinceramente que quanto mais dentro, mais fora. Então o que acontece? Quanto mais a gente se conhece, mais a gente permite que a nossa consciência se abra, se expanda, para que um dia a gente consiga ter a capacidade necessária de entender como isso funciona, de se expandir a um ponto de que a gente entenda que nós sejamos isso. Eu tentei fazer de uma forma bem rápida, eu espero mais pra frente trazer um pouco mais, de uma forma mais aprofundada, alguns desses aspectos, por exemplo, no Tao Te Ching, no próprio Kybalion, mas para esse primeiro eu queria muito falar sobre essa minha visão, né? De todo, de Deus, de uma unidade. Então, assim, de um caminho, de como a gente vai fazer para tentar se reaproximar. Porque é muito comum a gente escutar que a gente precisa estar em um lugar, que a gente precisa fazer tal coisa, fazer aquilo. E na minha concepção não é muito por aí. Porque tá tudo bem a gente ter vários aspectos, vários modos de visualizar o divino. E o mínimo que nós temos que fazer como seres humanos é respeitar. Se um ser coloca uma pedra sobre uma outra pedra e cultua aquilo como algo divino, isso tem que ser respeitado. Sabe por quê? Porque foi um momento onde ele deixou o lado material dele e botou algo de misterioso, algo de metafísico, algo que ultrapassa o limite material, o limite que ele vê, o limite que ele sente, acima disso. Então isso tem que ser respeitado. Então eu tô tentando aprender um pouco mais para poder conseguir entender com mais profundidade, né, para certas questões, e eu acho muito importante isso. É um assunto que eu não acho que seja tão maçante assim. É um assunto bem curioso, porque nós temos muitas crenças que a gente escutou muito quando era pequeno, então a gente tem muito medo, sabe? Então é muito importante a gente saber quando a gente está sendo levado por medos ou desejos, sabe? Se eu estou fazendo algo porque eu desejo alguma coisa, ou se eu estou fazendo algo porque eu tenho medo de outra, sabe? Eu acho muito importante a gente ter uma consciência disso. Eu vou deixar um texto aqui na tela. É um poemazinho pequeno que eu acho belíssimo. E também vou deixar na descrição do vídeo sobre essa questão. Senhor meu Deus, se eu te busco por desejo do teu céu, expulsa-me do teu céu. Se eu te busco por medo do teu inferno, queima-me no teu inferno. Mas, se eu te busco apenas pelo que és, receba-me no seio da tua glória. Então, assim, eu espero que a gente possa voltar a falar mais sobre isso aí mais pra frente. Mas tudo no seu tempo e tudo aos poucos, né? Porque eu também tô aprendendo e eu tô passando aqui o que eu vim aprendendo durante todo esse pequeno tempo, porque 3 anos... Eu falo 3 anos porque, gente, foi em 2019 que eu realmente mudei a minha vida de uma questão, assim, de um olhar mais filosófico e espiritualista da vida, da minha vida, entendeu? Foi um momento onde pra mim nada mais estava fazendo sentido, eu estava vivendo de uma maneira muito automática, eu precisava de alguma coisa que ultrapassasse essa vivência
programada da vida, sabe? Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, compartilha com alguém, se inscreve no canal, ativa as notificações e a gente vai aí tentando expandir a nossa consciência ao máximo que o momento, enquanto estamos aqui, deixa e permite. E é isso. Até o próximo e tchau.